nesse métier sabe que todo governo, quando chega a taxas de reprovação que não agradam, quando a aprovação é baixa, a menos do que se esperava, a culpa é sempre da comunicação. Já era na época do Paulo Pimenta, agora também no caso do Sidônio, e pelo que a gente lê dos relatos da reunião, foi justamente isso, né? O ministro Rui Costa reclamou da comunicação do governo e o Sidônio botou a culpa no antecessor. Agora, é aquela coisa, a gente tem que entender se a questão é a comunicação ou se são as entregas que podem estar sendo muitas, mas não estão sendo dirigidas para quem precisa ser atingido. Né? Eu acho que essa coisa da comunicação ela é um argumento fácil de se colocar, mas, de repente, as entregas não são as que poderiam levar o governo adiante. Né? De repente, nem são tantas entregas assim. Né? Preciso entender do que se trata. E é por isso que eu acho que é importante entender que entregas são essas que o governo acha que a população não está sabendo. Tem uma outra questão, né, Júlia, que é um problema que está posto desde 2022 e aparentemente o governo não conseguiu resolver, que é esse novo voto, essa nova maneira de decidir o voto que você mencionou e que eu situaria mais especificamente nesse grupo do eleitorado que é mais empreendedor, que não está tão preocupado com programas sociais, que tem outras coisas na frente, tem outras coisas no horizonte, né? Essa classe média que mora nas periferias das grandes cidades, que se mostrou muito forte na eleição de 2024 e que, com certeza, vai ter um papel decisivo agora em 2026. São empreendedoras de periferia, são mães solo, são motoristas de Uber, são entregadores de iFood, são evangélicos, né? Gente que está preocupado com um outro tipo de questão, valores mais conservadores. Então, tudo isso entra no combo. Não sei se um único Sidônio seria capaz de resolver tudo isso de problema. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a presença do ministro Rui Costa para debater com ele, né? Porque a comunicação é o básico, né? Olha, não estão entregando, a gente sabe. A gente do lado de cá sabe, né, camarote? A culpa é sempre da comunicação. Esse documento é um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras e mostra ordens de Moraes para derrubadas de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse Metrópolis. Vamos com outro destaque aqui do nosso site no telão, gente.
Vamos colocar aqui, por favor, também mais uma notícia envolvendo o Banco Master, porque, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, ministro Alexandre de Moraes teria viajado em aeronaves de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, o ex-dono do Master, e o cunhado do banqueiro Fabiano Zettel. Isso entre maio e outubro de 2025. Segundo essa reportagem, a esposa de Moraes, Viviane Barsi, também estava presente. E aí temos registros dessas viagens quase sempre entre Brasília e São Paulo, que foram encaminhadas para a CPI do crime organizado. Procurada pelo SBT News, a comissão não se manifestou sobre o assunto. A maior parte desses registros seria da empresa Prime Aviation, em que Vorcaro tinha uma participação societária. Um dos voos foi em uma aeronave de Fabiano Zettel. Em nota, o escritório Barsi de Moraes afirma que contrata diversos serviços de táxi aéreo e confirma que entre os que já foram, em algum momento, contratados, está o da empresa Prime Aviation, mas que em nenhum dos voos estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, todos os valores eram pagos, compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. O próprio gabinete de Moraes respondeu que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fábio Zettel, a quem nem conhece. É o que diz a nota, portanto, mas claro, notícia, reportagem que está causando bastante repercussão. Dia do ministro Fachin, né, dizer em alto e bom som que juiz pode errar e que tem que pagar pelos seus erros e que a imprensa e a opinião pública fazem bem de criticar, né? Como se os ministros do Supremo e juízes em geral fossem meros seres humanos, como todos nós, né? Veja, que essa fala gere descontentamento de outros ministros apenas nos dá uma amostra da força do espírito de corpo, do corporativismo do Supremo. Um corporativismo que, neste momento, é um ato de violência contra o Brasil, porque tem sido usado para acobertar e para blindar, inclusive, investigações para saber se os ministros estão ou não estão seguindo a lei. Eu também acredito que em algum momento a gente vai ver uma aprovação de um código de ética, seguindo a lógica do Fachin, ou a gente se autolimita ou o limite virá de fora. Tem que haver um código de ética, é claro, para dizer que tipo de relação pode ou não pode um ministro do Supremo ter com empresas, que tipo de evento e de remuneração ele pode ou não pode ter fora do Supremo quando ele for participar de congressos, eventos e coisas assim. Tudo isso tem que ser regrado, ainda que seja uma regra que não terá uma instância externa com capacidade de punir. Mas mesmo assim, só de existir, ela já vai criando uma cultura ali que, quem sabe, vai ajudando uma certa reforma de algumas práticas comuns hoje em dia no Supremo. Só que eu também não penso que a essa altura um código de ética seja suficiente para o tipo de mudança que a gente e de limitação, autolimitação que a gente precisaria ver do Supremo. Porque agora o passo que a gente está nessa história é muito posterior. A gente está precisando, por um lado, 2 pontos centrais. Primeiro, o fim do inquérito das fake news. Há todo um debate polêmico, controverso sobre se lá atrás foi justificado ou não, dado a situação com relação à PGR, se ele foi ou não foi importante no combate à trama golpista, e são outras discussões sobre o passado. O fato é que agora este inquérito de ofício das fake news já foi utilizado para tentar calar críticas ao Supremo na imprensa. Então, o fato dele ser pervertido nessa magnitude já mostra que a data de validade dele, se é que tinha antes, definitivamente acabou, ele precisa ser terminado. É um primeiro ato de limitação. Mas o segundo, há suspeitas relevantes sobre a conduta de 2 ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro cidadão desta República, seja político, não político, juiz, não juiz, empresário, cidadão comum, precisa ser investigado. E não é um código de ética tratando de situações ideais que vai lidar e que vai resolver isso, não.